Vida que vem, vida que vai, vazio imensurável. Vida sem rumo, caminho sem destino e sem propósito. Problemas e mais problemas, cobranças, pesos, dúvidas e mais vazios, culpas do que vivi, desesperança no amanhã. Mas por que vivo isso? Não sou eu um profissional bem-sucedido? Por acaso não tenho o que quero e não faço o que me dá prazer? Todos me respeitam ou será que me toleram? Esperam que eu seja filho que honre os pais, filho de quem? Honrar a quem? Querem que seja pai, que instrua os meus filhos? Como assim? Trabalho é muita responsabilidade. Não sei o que fazer. Como eu queria uma resposta. Eu estou perdido em meio aos escombros do meu próprio interior. Penso para onde posso fugir. Como posso me livrar desta angústia e deste desespero? Estou cansado, desanimado, desistido. Será que vale a pena? Me falta verdade. Um general mandou me buscar, mas não sabe que eu estou desesperado. Ele veio ao meu encontro e atentou para o meu coração. Ele se interessou pela minha causa, mas não vou conseguir, sei que não vou conseguir. Como ele me conhece? Será esse o Deus de toda a terra? Será que ele existe mesmo? Como eu gostaria de acreditar que alguém se importa comigo de verdade. Tantos já me enganaram e eu já enganei a tantos com falsas verdades. Não quero ser enganado de novo. E se ele só tem interesse no que posso lhe oferecer? Com certeza, como muitos, quer que eu lute as guerras por ele. Mas por que não dar uma chance para mim mesmo? Por que não tentar? Conhecimento tenho de sobra. Capacidade não conheço alguém melhor do que eu. Mas afinal, onde tudo isso me levou? Quero ser um homem de verdade. Abro mão das minhas convicções. Vou me alistar nesse exército. Estou cansado de lutar minhas próprias guerras, sozinho e cansado de conduzir um exército de um homem só. Por que manter minhas convicções? Onde minhas convicções me levaram? Encontrei um general que lutou por mim, morreu por mim, se sacrificou por mim. E eu me rendo ao maior ato de hombridade que já conheci. O meu general morreu por mim. Perdoa-me. Vou me vestir com a sua armadura para poder ficar firme contra os meus inimigos e deixá-lo cobrir a minha mente com o seu capacete. Mas em minha cabeça ainda tem tantas mentiras sobre mim e sobre ele, mas não vou dar baixa agora. Vou prosseguir. Graça e paz, meus irmãos, que alegria poder chegar até você, mesmo sendo de forma online, de forma virtual, mas com muita alegria nós estamos nesse quarto congresso, Atos de Hombridade, aí da Igreja Ceifa. Um grande abraço, pastor Josué, esse líder maravilhoso, pastora Genoveva, seus filhos.
Eu gosto muito aí de Foz do Iguaçu, acho que todo mundo gosta, né? E toda vez que eu estive aí na igreja, eu fui acolhido com tanto carinho, com tanta consideração, e era para nós estarmos juntos aí ao vivo agora, mas por causa de toda essa situação, a gente não pode estar presencialmente. Mas Deus preparou essa ferramenta maravilhosa e eu posso chegar até vocês para transmitir uma palavra aos homens de Foz do Iguaçu e eu penso que de muitas partes do Brasil que já estão participando desse 4º congresso e com certeza Deus tem coisas grandes, é um tempo em que Deus está levantando homens com propósito, homens de hombridade, homens de honra. Eu creio numa igreja vitoriosa e essa igreja vai ser fortalecida por famílias, formada por famílias, onde pais se converterão aos filhos e filhos converterão seus corações aos pais. Mas eu quero hoje trabalhar com vocês a vida de 3 homens, de 3 pais. É interessante que nos 4 evangelhos de Jesus, no curto ministério de Jesus, aqui de 3 anos e meio, ministério terreno, muitas pessoas foram em busca de Jesus, mas existe retratado nos evangelhos 3 pais que procuraram Jesus porque precisavam de um milagre na sua casa, na vida dos seus filhos. E eu e você sabemos que não adianta sermos vitoriosos lá fora e derrotados dentro de casa. Existem homens que amealharam riquezas, que construíram fama, que montaram grandes empresas, grandes ministérios. Eles foram grandes conquistadores, mas foram derrotados dentro da sua casa, dentro da sua família, derrotados no seu casamento, derrotados na vida dos seus filhos. E eu quero parafrasear a palavra do Senhor Jesus dizendo: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família, perder a sua casa? Então esses homens, eles viveram momentos de dor, de crise na sua vida, na vida da sua família, e eles procuraram Jesus. Eu sei que a maioria dos que estão me assistindo já são pais, são maridos, são homens formados, mas com certeza tem muitos jovens. E você que é jovem, você que é solteiro, você só vai entender o que é ser pai. A moça, ela só entende o que é ser uma mãe quando ela se torna. É a mesma coisa de você ler sobre a água, de você ler sobre a laranja. Você pode ler, ver, mas você só sabe o que é uma laranja quando você chupa ela. Você só sabe o que é uma água quando você bebe ela, quando você entra dentro de uma água. Então, ter filhos, ser pai, ser mãe, é algo que você só sabe de verdade quando você se torna, quando você entra nisso, quando você degusta isso. E eu já sou casado há quase 20 anos, tenho uma filha de 12 anos chamada Esther, a minha esposa se chama Leia, e Deus tem nos dado o privilégio de construir não só um ministério, mas de construir uma família. Então, muito do que eu vou conversar com vocês aqui são coisas que eu tenho vivido e que eu tenho experimentado. Bom, o primeiro pai que eu quero trabalhar com vocês está em Marcos, capítulo 9, 17 a 27. Nós não sabemos o nome desse pai. A Bíblia diz que é um homem e ele tem um filho que é surdo e mudo e endemoniado desde a meninice. Então eu vou ler a história e só a história já vai te relatar o drama desse pai e desse filho. Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi a teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus,
imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Esse pai, ele está sofrendo algo muito difícil. Porque imagine um filho que desde a meninice, nós não sabemos de quantos meses, ou tinha 1 ano, 2 anos, mas desde criancinha, esse espírito tomou conta desse menino. Esse menino nunca falou porque era um espírito surdo, mudo. Esse espírito, quando tomava esse menino, jogava ele no fogo, jogava ele na água. Você imagina uma criança que você tem que cuidar de dia, de noite, e esse pai, essa mãe, essa família vive uma vida completamente atordoada, atormentada. E esse pai vai até Jesus. Na verdade, Jesus estava no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, e esse homem chega com esse rapaz, com esse menino, e os 9 apóstolos lutaram, tentaram expulsar esse demônio a noite toda e não conseguiram. E então, quando Jesus desce, esse homem vai até Jesus. Mas eu quero abrir um parênteses aqui. Escuta bem. Esse homem, ele estava buscando a libertação para o filho dele. Mas Jesus não quer só tratar do filho, Jesus quer tratar desse homem. Jesus quer tratar da família. Porque, na verdade, esse filho, ele apresenta os sintomas da enfermidade da própria família. Você vai entender isso. Esse filho é um retrato, é uma fotografia. Ele está tendo os sintomas, ele está alertando a família do estado espiritual da casa. Papai, homem, me escuta. O diabo não pode tocar na vida de uma criança se o pai ou a mãe não abrir a porta. Depois que cresce, que já tem independência, é diferente. Depois que já tem poder de decisão, é diferente. Mas num bebê, numa criança inocente, o diabo só pode tocar se o pai ou a mãe abrir a porta. Isso eu quero que você pare e pense, porque às vezes a gente diz assim: o problema é meu filho, não, o problema é minha filha. Escuta bem, os filhos são resultados da família que gerou eles. Olha, preste atenção nos sintomas espirituais desse menino. Esse menino é surdo, mudo e o diabo tem um controle da vida dele. Qual o problema dessa família? Incredulidade. Qual o problema desse homem? Incredulidade. O que o espírito da incredulidade faz? A pessoa fica muda e surda espiritualmente. Ela não consegue ouvir a voz de Deus e ela não consegue falar a voz de Deus, porque o espírito da incredulidade dominava essa família e se manifestava na vida desse menino. O diabo tinha o domínio dessa família. E aí, esse pai chega para Jesus, os discípulos não conseguiram expulsar. Olha o que Jesus faz, presta atenção. Ele chega e diz: "Ô Jesus, os seus discípulos tentaram expulsar esse demônio, esse espírito, a noite toda e não conseguiram. Se o senhor pode, faz alguma coisa." Jesus olha para o pai e diz assim: se eu posso? Se eu posso? Tudo é possível aquele que crê. Se você crê, alguma coisa vai acontecer. Entenda o que Jesus está fazendo. Aquele pai
queria terceirizar a fé. Isso é uma coisa que muita gente tem feito. O cara procura o pastor, procura o profeta, procura o pai de santo. Olha, resolve o problema do meu casamento. Olha, eu preciso de uma oração forte do pastor. Eu preciso ir naquele profeta. Deixa eu te dizer, o milagre da tua família começa com você. Aquele homem estava dizendo, Jesus, se o senhor pode fazer alguma coisa, Jesus diz, se eu posso, o milagre do teu filho não depende de mim, o milagre do teu filho depende de você. Se você crê, tudo pode aquele que crê. Se você crê, o teu filho vai ser curado. Jesus está dizendo, a responsabilidade de crer não é minha, a responsabilidade de crer é tua. É a tua fé que vai libertar teu filho, não é a minha fé. Então preste atenção, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão tentando terceirizar a fé. Elas querem que alguém resolva o teu problema. O milagre da tua casa começa com você. Se você crê, o teu filho vai ser curado. Se você crê, o teu casamento é restaurado. Para de tentar terceirizar aquilo que você tem que fazer. Tem gente mudando de igreja, mudando de pastor, mudando de profeta, mas não quer mudar de vida. Tudo é possível aquele que crê. Jesus diz, se você crê, um milagre vai acontecer. Bendita a hora que aquele cara, a ficha dele caiu. Aquele pai, ele olha para Jesus, a Bíblia diz que ele se humilha. E ele diz assim, então me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. Me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda a enfrentar esse demônio. E a Bíblia diz que na mesma hora, Jesus repreende aquele demônio e aquele menino é livre, volta a falar, volta a ouvir, é completamente livre, nunca mais aquele demônio volta. Por quê? Porque aquele pai enfrentou e creu que Jesus podia livrar não só o filho dele, mas ele também. Porque quem precisava de libertação não era só o filho, era o pai também. Esse primeiro homem, ele precisou vencer a incredulidade. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos para o segundo. Eu quero trabalhar com você agora o nosso segundo pai. O segundo homem. Lucas 8, 41 e 42 vai contar a história de Jairo. Esse pai, nós sabemos o nome dele. Lucas 8, 41 e 42 diz, então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, isso aqui é importante para nós, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Agora eu vou para o versículo 49, tá? Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. A luta do Jairo não era uma luta contra a incredulidade. Eu penso que é uma luta muito mais difícil. Imagine comigo, Jairo, a Bíblia diz com todas as letras, ele não era só judeu, ele era o dirigente da sinagoga. O que é a sinagoga? A sinagoga é a igreja dos judeus. O judaísmo é uma religião, como o catolicismo, como o budismo, o hinduísmo, o islamismo, o judaísmo também é uma religião. E a igreja
do judaísmo se chama sinagoga. Esse dirigente da sinagoga é como se fosse o padre católico, é como se fosse o pastor evangélico. O Jairo, ele desde criança, ele foi preparado, ele foi ensinado, ele já era de uma linhagem de liderança. Ele não apenas praticava o judaísmo, ele pregava o judaísmo, ele ensinava o judaísmo, ele liderava uma igreja judaica. Agora imagina, esse homem tem uma filha de 12 anos, única filha, que está morrendo. Os médicos desenganaram, ela tem uma doença terminal. E quando o Jairo vê a mulher chorando, a filha morrendo, esse homem é tomado de uma força. E ele diz assim: eu vou atrás de Jesus, o Nazareno. Eu creio que esse Jesus, ele pode curar minha filha. Agora pense comigo, há 2000 anos atrás, e pense um líder judeu chegar e se prostrar diante de um homem. Judeu não se prostrava diante de ninguém, só diante de Deus. Mas Jairo entende que Jesus é o Deus que se fez carne. Ele entende que Jesus é o Messias. Ele entende no coração dele que agora esse Jesus, Deus, ele pode curar a sua filha. Mas para isso, Jairo tem que abrir mão da sua religião. Jairo tem que abrir mão do que as pessoas vão dizer, porque todo mundo vai dizer: olha, o cara da sinagoga, o líder dos judeus, agora está se prostrando diante de um homem, levou Jesus para a casa dele. E os judeus odiavam Jesus. Mas é isso que ele faz. A Bíblia diz que ele se lança aos pés de Jesus. E sabe o que Jesus faz? Jesus diz: eu vou com você. E Jesus vai para a casa de Jairo, ressuscita a filha dele. É lindo esse milagre, mas eu quero parar aqui. Porque, infelizmente, muitos homens, muitas famílias não estão levando Jesus para casa. Pessoas que estão com a morte dentro de casa, a morte no casamento, a morte na vida dos filhos. Muitos estão com a morte dentro de casa, mas estão tão apegados na religião que não têm coragem de buscar a Jesus de verdade. Olha aqui para mim. Religião não muda a vida de ninguém. Religião não muda casamento de ninguém. Religião não ressuscita o que está morto dentro da tua casa. Jesus não veio trazer uma religião. Jesus não veio trazer uma denominação. Pelo amor de Deus, abra o seu entendimento. Nós não estamos seguindo uma religião. Eu sou um pastor batista, o Josué é o pastor da Ceifa. Mas escuta bem, não é a Igreja Batista que resolve o teu problema. Nós não estamos seguindo o cristianismo. Nós não estamos seguindo o mundo evangélico. Nós estamos seguindo uma pessoa. Nós estamos seguindo Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós não adoramos uma religião, nós não estamos seguindo uma religião, nós estamos seguindo e adorando uma pessoa que tem um nome sobre todo nome. É no nome de Jesus que tem cura, é no nome de Jesus que tem salvação. Nós não somos testemunhas de Yahvé, nós somos testemunhas de Jesus. E isso parece muito fácil, mas não é. Não é. Eu escuto o tempo todo as pessoas dizendo assim: olha, a pessoa tem que ter uma religião. Olha, a pessoa tem que frequentar uma igreja. Eu não tenho problema nenhum com isso. Sabe qual é o meu problema? É que tem muita gente praticando religião, mas é adúltero, trai a esposa, vive uma vida dupla, vive uma vida dominada pelo vício. Muita gente praticando religião e está dentro da igreja, mas é pedófilo, é bandido, é um nó cego, é um estelionatário, nunca teve a vida transformada. Por quê? Porque estão seguindo uma religião, mas nunca decidiram negar a si mesmo e seguir Jesus de verdade, se render aos pés de Jesus. Eu termino com o terceiro homem. Esse terceiro homem,
nós também não sabemos o nome dele. Nós só sabemos que ele era um oficial do rei de Roma. Ele representava Roma. João, capítulo 4, versículo 43, diz assim: depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado a água em vinho, e E havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir. O seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 13h. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. É interessante que dos encontros que Jesus teve, inclusive com mulheres, homens, jovens, alguns encontros de Jesus são tensos. E nos dá, assim, a priori, uma primeira impressão, às vezes que Jesus é muito duro, às vezes grosso, mal educado com as pessoas. Mas nós sabemos que esse nunca foi e nunca será o coração de Jesus. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A verdade é que nós conseguimos ver a aparência, mas Jesus, ele consegue ver a essência, ele consegue ver o coração. Nós só conseguimos ver uma parte da história, mas Jesus já conhece o fim da história. Então, esse encontro de Jesus com esse terceiro pai é um encontro assim que Jesus joga muito duro com o cara. Porque Jesus tinha feito muitos milagres lá na Judéia, na festa da Páscoa em Jerusalém, e ele volta, ele sai do sul, ele volta para Galiléia, que é no norte, ele volta lá em Caná da Galiléia, onde ele tinha transformado água em vinho, feito o seu primeiro milagre, e esse oficial do rei, um homem rico, você imagina, o cara é oficial, ele representa Roma, ele tem uma guarda de segurança, ele anda montado num cavalo, com certeza bonito, ou numa carruagem, ele tem aparatos, ele tem poder, ele tem governo, ele representa Roma, a Europa no Oriente, ele é o cara. Com certeza, um europeu, um italiano. E esse homem, esse oficial, ele mora em Cafarnaum. E lá em Cafarnaum, o seu filho está morrendo. Ele também tem uma doença terminal. O filho dele não tem esperança. E esse oficial do rei, eu fico pensando, ele sabe que Jesus está em Caná da Galiléia. E ele diz para a esposa: olha, eu vou buscar Jesus. Esse Jesus que está curando, libertando, ressuscitando, eu vou trazer ele para casa. Ele vai fazer um milagre na vida do nosso filho. A esposa fica esperando, todo mundo fica esperando. Ele com certeza junta os seus guardas, ele vai com muita pompa e ele chega até Jesus e diz: Jesus, vamos lá em casa comigo, meu filho está morrendo. Olha a resposta de Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, vocês nunca crerão. E aí aquele oficial engrossa a voz e diz: vamos depressa, Jesus, o meu filho está morrendo. Jesus diz assim: eu não vou, pode ir.
Eu não vou. Não vou com você. Não, pensa comigo. Jesus disse para aquele oficial, pode ir. Esse oficial está acostumado a mandar e todo mundo se dobra. Eu estou falando do cara que tem poder, que tem autoridade. Sabe aquele cara que está acostumado a mandar? Vem, vai, busca. Ele é o oficial, ele é de família nobre. Está acostumado a dar ordem. Sabe aquele... Talvez tenha alguns me assistindo. Sabe quando você tem poder... Você manda o cara buscar teu carro, você dá ordem, você tem empresa, você está acostumado a comprar tudo, a fazer tudo, você vai onde quer, você compra o que quer, você faz o que quer. E aí, aquele cara chega até Jesus e Jesus diz assim, não vai ser do teu jeito, não vai ser da tua maneira, se você não engolir o teu orgulho, o teu filho vai morrer. Porque Jesus não quer só curar o filho, Jesus quer libertar aquele homem do maior de todos os demônios e da maior de todas as doenças, chamada arrogância, chamada orgulho. Ou aquele pai engolia o orgulho, ou aquele filho ia morrer dentro da casa dele. Olha aqui para mim, eu já vi muitas famílias morrerem. Porque tem homem que diz assim, eu não vou mudar, vai ser do meu jeito, tem que ser assim, eu que mando, não é do teu jeito. Se você não se humilhar, você vai perder tua casa. Se você não se humilhar, você vai terminar sua vida sozinho. A tua arrogância vai matar os seus filhos. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que aquele homem, ele olha para Jesus e ele crê na palavra de Jesus. Para mim, esse é o milagre mais difícil. Porque, veja bem, o homem, o pai do filho endemoniado, Jesus estava lá. O Jairo, Jesus foi na casa dele. O que esse oficial do rei levou? Nada. Ele volta para casa só com uma palavra de Jesus. Jesus diz, eu não vou, pode voltar para casa. O teu filho vai ser curado. Se você vencer esse orgulho, o teu filho vai ser sarado. Se você aprender a confiar no que eu estou dizendo, se você entender que eu tenho autoridade, pode voltar para casa, o teu filho já está curado. A Bíblia diz que aquele homem crê. E ele volta para casa. Quando ele está voltando para casa, no caminho, já vem pessoas da casa dele. Você imagina? Você tem um filho morrendo, você está voltando para casa de viagem e vem gente ao teu encontro. Eu tenho certeza que alguns disseram assim, morreu. Ó, estão vindo falar. Notícia ruim chega rápido. Já estão vindo avisar, o moleque morreu. E quando chega a notícia, aquele pai desesperado diz, como é que está meu filho? E os seus servos dizem, o seu filho está curado. O teu filho está curado. E ele diz, que hora? E eles dizem, ontem a 1h, a febre deixou, o menino levantou. E aquele pai diz, foi na hora que Jesus disse, pode voltar para casa, o teu filho está curado. E a Bíblia diz que ele e todos da casa dele creram em Jesus e se tornaram discípulos de Jesus. Eu vou terminar. 3 pais, 3 histórias, 3 famílias, 3 milagres. Vamos lembrar? O primeiro pai, que tinha um filho endemoniado, aquele pai precisou vencer a incredulidade. O segundo pai, chamado Jairo, precisou vencer o quê? Religiosidade. E o terceiro pai, o oficial do rei, precisou vencer o orgulho. Incredulidade, religiosidade e orgulho. Essas 3 coisas, elas destroem a nossa vida e destroem a nossa casa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem alguma coisa que está morrendo dentro da sua família? Tem alguma coisa que está adoecida? Quando você para e pensa, o inimigo, Satanás, tem conseguido adentrar e dominar alguma área da sua vida ou da sua casa?
Eu não sei você, mas eu preciso de milagre. Eu preciso. Eu tenho clamado a Deus, dizendo assim, Deus, eu quero a minha família, eu quero o meu casamento, eu quero a minha vida, eu quero o meu ministério curado, completamente curado. Eu quero viver uma vida liberta, porque todo dia o inimigo se levanta. Todo dia a morte se levanta. Nós estamos rodeados o tempo todo, cercados. O inimigo brama como um leão ao nosso derredor. Nós só temos uma saída. Esses 3 pais, escuta bem, esses 3 pais correram e foram ao encontro de Jesus. E todos os 3 receberam um milagre. Por quê? Porque se você procurar, você vai encontrar. Se você bater, a porta vai abrir. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O profeta diz, busque ao Senhor enquanto você pode achar. Invoca-o enquanto Ele está perto. Aproveite esse tempo. Busque a Deus pela sua casa. Busque a Deus pela sua família. Leva Jesus para casa. Para de ficar encontrando desculpa. Vença a incredulidade. Vença o orgulho. Vença a religiosidade. E busca Jesus com todo o teu coração, com toda a tua alma. E você e a sua casa serão salvos. Deus te abençoe. Um grande abraço. Eu espero revê-los numa próxima vez.